E a gente teve a questão, acho que tiveram 2 outros pilares aí, que foi muito comentado, que é a questão do halving aí, né, que você até falou. Esse halving também? Eu acho que é legal a gente entender. E dos ETFs, né, cara? Eu queria entender, assim, porque a gente não tinha nada parecido no passado, né? Porque isso acabou ocasionando bastante também. Queria que vocês falassem desses 2 eventos, do halving e dos ETFs que entraram aí. E aí possibilitou que o mercado institucional entrasse em peso também, né? Quer falar do halving, Filipão? O halving é que a mágica do Bitcoin é que ninguém controla, né? Uhum. Então, você pode usar o Bitcoin como um usuário normal, tal, no seu celular, ou você pode baixar um programa lá que fica na sua máquina que te torna um nó de uma grande rede. E é essa rede que mantém os parâmetros do Bitcoin. O parâmetro mais importante é o ritmo com que novas moedas são criadas. Hoje, 900 moedas são criadas por dia. Tá bom. E a cada 4 anos, isso está escrito no código desse programa que as pessoas baixam e rodam no seu computador. Então, não é alguém que dita. A cada 4 anos, esse número cai pela metade. Então a gente caiu para 450 vai cair depois de abril. Vai cair. Uma hora vai cair para zero. 210 mil Uma blocos, hora vai cair para zero. São 210 mil blocos, e aí calcula-se 10 minutos por bloco ali na média, que dá os 4 anos. Então tá. Por isso que assim, que dia que é o halving? É dia 19, daí do nada tá dia 18, aí tá dia 20. Então ainda não a gente não consegue saber exatamente qual vai ser. As pessoas sabem que isso vai acontecer? É que o calendário do Bitcoin, a unidade de tempo nativa do Bitcoin são blocos. O Bitcoin desconhece segundos, minutos e horas. Por quê? Porque em qualquer rede distribuída, como é o caso do Bitcoin, eu falei que você baixa o programa e entra numa rede, né? Sim. Tem um problema da sincronização temporal. Então é difícil você garantir que a pessoa de Singapura e a do Brasil estão sincronizadas. E se você adotar uma medida de tempo nativa da rede, isso se torna um pouco mais fácil. É que ele tá falando que, tipo assim, essa mudança acontece a cada quantos blocos? 210 mil. 210 mil. Só que, às vezes leva, sei lá, vou falar um exemplo. Às vezes leva 1 hora pra minerar um bloco, às vezes leva, tipo, 30 minutos. Então, tipo assim, Exatamente. os caras não conseguem cravar a data. Olha como a tecnologia que foi desenvolvida, ela é impressionante, né? Porque o que acontece? Se todo mundo resolver minerar Bitcoin, então, quero participar, quero minerar Bitcoin, quero ter Bitcoin, e todo mundo ligar todos os processadores do mundo para minerar Bitcoin, o algoritmo que foi desenvolvido, ele prevê que ele precisa manter o padrão de tempo dos blocos, e aí ele vai aumentar a dificuldade da mineração para justamente não permitir que flode o mercado ou que minere-se todos os bitcoins muito rápido. Legal. Então, justamente para regular. E às vezes o que pode acontecer entra muita máquina na rede, por algum motivo elas são desligadas de uma semana para outra, aí fica um pouco mais difícil, um pouco mais demorado, ou muita interação, por exemplo, dentro da rede, até com os ordinais ou coisas assim, e aí acaba ficando mais pesada a rede, aí a galera começa... Porque o que acontece? Quem paga mais é minerado antes, basicamente, né? Você paga uma taxa mais alta, você fura a fila da prioridade da mineração. Então, o que pode acontecer, às vezes a pessoa tem muita pressa ou quer ser o primeiro a interagir com algum protocolo novo, mintar um NFT na rede do Bitcoin, que agora é possível, né? E aí isso encarece e torna cada vez mais lento ali. Então, por isso que às vezes tem atrasos, às vezes não, enfim. E aí é isso. O conceito que é relevante para a questão do calendário, essa ideia do ajuste de dificuldade que tem no Bitcoin, que é basicamente o Bitcoin é a única commodity, é o único recurso do mundo que eu conheço que tem uma oferta perfeitamente inelástica. Não importa o quanto você invista para extrair mais daquilo, você não vai conseguir aumentar o ritmo de produção. Pega o ouro, por exemplo. Se tu botar bilhões de dólares para fazer máquinas mais modernas, tu vai aumentar a quantidade de ouro que está sendo extraído da terra. No Bitcoin não existe isso. O ritmo é pré-definido. Então, se muita gente começar a minerar, alguém investir muito para criar novos Bitcoin mais rápido, tem um algoritmo, uma mágica que torna a mineração mais difícil para manter esse ritmo de um bloco a cada 10 minutos. Mas a maioria não vai chegar, pelo halving aí, não vai chegar a zero, cara. Vai chegar uma hora que não dá mais pra tirar. Mas não, a estimativa é 2140. A gente não vai estar tá aqui. suave. Eu digo que é um problema... a mentalidade curto-prazista dos caras. Aí eu não vou estar aqui, então deixa. Eu vi uma teoria que no último bloco vai ser revelada a identidade do criador do Bitcoin. Isso seria muito legal. Papai Noel vai vir tipo assim, também. zerou, platinou o negócio. Uma pergunta aqui, ó. Se fosse, é uma pergunta ia ser muito maneiro. Uma pergunta que todo mundo quer saber. Tá bom, já teve alguns halvings, né? Depois que acontece esse efeito, quanto tempo depois é o pico máximo da alta? Tipo assim, tem algum estudo disso? Tipo assim, cara, acontece depois de 2, 3 meses, geralmente, tipo assim, é alta histórica. Porque eu quero saber quanto que eu tenho que vender um pouquinho. Então, tem.
de 6 a 18 meses depois. Em 2020, que foi o último halving, foi em abril de 2020. O pico foi em novembro de 21. Então, um ano e meio depois, mais ou menos. Que legal. Só que tem várias coisas que aconteceram agora nesse ciclo que nunca tinham acontecido antes. ETF, outras coisas. Não, ele passou a máxima histórica antes do halving. Isso nunca tinha acontecido antes. Tipo, coisas gráficas, de price action mesmo. Então, Isso que é foda, cara. Pode flopar isso aqui, então. sempre pode flopar ou a gente no tá curto marcando prazo. topo de mercado, ou dessa vez é diferente. Cara, o entendeu, Primocast Lucão? é bom em marcar topo de mercado, viu? Não, eu acho que dessa vez Não, vocês não. Historicamente, a gente já dessa vez fez é isso algumas vezes. Se tivesse champanhe na mesa, você poderia vender agora, gente. Putz, Tem um saber muito importante no mercado de cripto, que é os sinais de... Dois, na verdade. Primeiro, os sinais de topo de um ciclo nunca são os sinais de topo do próximo ciclo. Entendi. Então, tipo, Então, tipo assim, o Persigo tá no podcast, não quer dizer... agora o próximo Agora vai ser o... Pensa no Speed, Entendi. um persigo gringo. Tá É, ligado? cara, vou te entendi, falar, o último entendi. pico, minha mãe queria comprar Bitcoin, cara. Real, assim, Então. minha mãe falou assim, esse negócio de Bitcoin aí, como que eu compro? Aí eu já fiquei tipo, nossa, minha mãe tá Cara, nessa. é muito louco esse movimento, porque assim, quando tá em alta, todo mundo Todo fala. mundo sabe. E aí você fica nessa loucura pra comprar. Só que depois que cai, todo mundo para de falar, esse negócio também se esvai da sua cabeça. Você fala assim, cara, agora eu não penso mais no Bitcoin Chega. todos os dias. É, Hoje eu pensava penso nele direto, todos né? os dias. Quando ele cai, você fala assim, porra, eu lembro que existe Bitcoin uma vez por mês, então não compro, né? Você não fica nessa de, vou Total. comprar, né? É muito doido isso. Todo mundo é imune mesmo as pessoas mais inteligentes são imunes ao FOMO e ao FUD, né, nas siglas em inglês, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, e o Fear, Uncertainty and Doubt, o medo quando o negócio tá caindo, né, o desespero. Tem a história clássica do Isaac Newton, o nosso amigo que descobriu a gravidade, que durante a bolha do South Sea Bubble, né, teve a bolha do Mississippi na Europa lá nos anos 1700, tem um gráfico famoso que mostra que ele comprou ações da South Sea Company no início da bolha, ganhou dinheiro, vendeu no lucro, aí viu os amigos dele ganhando muito dinheiro, comprou mais ainda, deu tipo um all-in, e aí o negócio estourou, ele perdeu muito dinheiro. Então, mesmo os gênios são imunes a esses impulsos viscerais que o mercado desperta. Mas, eu tava pesquisando a história do Newton, inclusive para a Masterclass que eu vou dar no dia 15, e todo mundo só fala desse trecho do gráfico, dos anos tipo 1718 a 1721, que de fato a ação foi de $100 para 1.000. Caraca. Só que, se o Newton simplesmente tivesse ficado com a bag dele e não tivesse vendido, esperado mais uns 15 anos, ele estaria de boa. Tipo, a ação voltou a subir. E se tu olha o gráfico de tipo 100, 200 anos, o negócio continuou subindo. A ação deixou de existir uns 100 anos depois. Então, se tu conseguir domar esse instinto, entender o que tu tá comprando, no caso do Bitcoin, é um dinheiro que é programado para capturar valor com o tempo, tu tem todas as chances de se dar bem. Aí, Lucas, esse negócio de cashback um dia pode dar certo, mano. É que a gente só tá olhando o cenário de 2 anos, a gente tem que olhar 15 anos. Vai que um dia o pessoal resgata isso que nem um QR Code, tá ligado? QR Code era nada. Mas a gente tá falando de Meu Bitcoin, Deus tecnologia, um negócio diferente, né, gente? Meu Deus do céu. Tá, e aí, então a gente já entendeu que o halving ele aparece a cada 4 anos, essa é a regra, vai ficando mais difícil, isso gera mais escassez. O que mudou do cenário que você falou assim, pô, o cenário mudou? O que mudou para talvez não acontecer o histórico que aconteceu nos últimos anos? Cara, eu acho que muita coisa mudou, mas na minha percepção, eu acho que o mercado se profissionalizou muito agora, né? Com a entrada dos ETFs, grandes fundos, Então, não tinha instituições. isso antes? Existia a Grayscale Bitcoin Trust, que era tipo um fundo que até era negociado em bolsa, mas era uma coisa que, assim, tinha bastante valor capturado lá dentro, né? Eles tinham 650 mil bitcoins sob custódia. Eles tinham alguns problemas de paridade do preço da cota do fundo com o preço do Bitcoin, então muita gente arbitrou isso também. Então, por exemplo, a cota do Grayscale antes de virar ETF, ele estava 40%, 50% abaixo do que realmente era valor de mercado. Então, o valor da cota era 50% abaixo do que os holdings de Bitcoins deles valiam. Muita gente deve ter comprado, quando virou ETF, o preço voltou a normal, o cara ganhou uma porrada de dinheiro. Mas, na minha percepção, o mercado está muito mais profissional agora, e isso trouxe também um pouco mais de respaldo para o mercado. Assim, na minha percepção é isso, assim, é o profissionalismo do mercado, né? a informação. Lógico que daí a gente está falando talvez dos institucionais botarem fomo na galera, né? Mas eles também estão ganhando dinheiro com isso. Até fiz uma pesquisa, a BlackRock hoje,
Com um ETF de Bitcoin, ela ganha quase que 60% do que ela ganha com o ETF SPY, que tem 500 bilhões sobre custódia. Caraca. E eles pegaram nesse ETF, eram uns 10 bi, não é? Que eles pegaram? Eles estão, acho que quase 20, alguma coisa assim. Por quê? Porque a taxa deles ali é 0,25, 0,30, algo nesse sentido. Então, eles têm interesse também, porque é um ETF que tem um valor pequeno, né, em relação ao SPY, né? Acho que é o SPY que é o deles, né? Enfim. E eles estão ganhando dinheiro também com isso, né? Total. Mas, assim, também são grandes players que não entram para ficar pouco tempo. Aí também tem que entender se são eles que estão comprando ou se é as sardinhas por detrás deles, né? Enfim, mas assim... que tudo acaba movimentando de certa forma, né? É uma somatória, né? É uma somatória. Mas eu acho que com a entrada deles, talvez tá mais difícil saber o que é eles ou o que é os pequenos investidores, mesmo, né? entendeu? Teve 2 mudanças estruturais importantes no último 2 anos, vai. A primeira, antes da aprovação dos tais ETFs, foi o fato de que a gente teve a implosão de um Ponzi de proporções hercúleas dentro da indústria de cripto, que foi a quebra da corretora FTX. Ah, sim. Que era o estandarte da indústria, era o símbolo de cripto em Washington, era o garoto prodígio do nosso mercado, e o negócio implodiu, destruiu casamentos, inclusive da Gisele, reza a lenda, e causou um caos mundo afora. Mas cripto sobreviveu a isso. Foi mais um evento que os críticos usaram para tentar jurar o mercado de morte. Cripto sobreviveu, o Bitcoin já subiu um monte desde então. As moedas que estavam envolvidas nesse esquema, nessa implosão, subiram mais ainda. E aí, na carona disso, a gente teve a aprovação dos ETFs de Bitcoin, que foi o carimbo de chancela que a indústria estava buscando pelos últimos 10 anos. Todos de uma vez, né? Tudo Acho de uma que isso vez. que, tipo, chegou arrebentando a porta da frente, assim. Não foi, um que... Foi, tipo, todos de uma vez. Ainda teve a questão lá, né, que soltaram um dia antes. Pra mim, aquilo ali tava programado e foi sem querer, assim. Então, era um quando evento... vaza o trailer de filme. Não, assim, um dia antes, acho que foi vazou o o presidente do iPhone Fed novo. que fez, não. Foi o chairman, Não sei. eu não lembro quem foi, mas o cara soltou no tweet, aprovação dos ETFs cripto. Aí, tipo, o Bitcoin, explodiu. Aí ele foi lá e apagou o tweet. Minha conta foi hackeada, galera, não foi aprovado. Aí no outro dia, galera, ETFs aprovado. A verdade é que a informação se espalha muito mais do que a gente seria tolo de acreditar aqui que só uma pessoa tinha acesso a essa informação. Claro, sim. Se pegar o preço do Bitcoin nos meses que anteveram a aprovação dos ETFs, está escrito no gráfico que muita gente ficou sabendo que seriam aprovados. E esses instrumentos abrem uma tubulação enorme que agora permite que o dinheiro de Wall Street flua para dentro de cripto com mais facilidade. Então muda tudo. Sim. É outra proporção de capital. A própria Glassnode, né, que é um site que você consegue ver dados on-chain, tem um indicador lá que ele mostra, assim, tipo, com o gráfico do Bitcoin, algumas cores. E desde novembro do ano passado, as compras institucionais, tipo assim, tá na cor mais escura possível, marcando que, tipo assim, eles estão comprando pesado desde novembro e não pararam ainda. Nossa. Esse foi um movimento de mercado que também começou, acho que lá em 2020, que eles conseguiram capturar, né, saber que tinham grandes fundos comprando e tal. E foi bem no comecinho do bull market ali. Então, pode ser que a gente realmente venha ver aí mais alta de preço, né?